possa, em nome de Jesus, exaltar ao Rei nessa noite, que você sinta a presença do Senhor, que você seja a nossa igreja. Pela internet hoje podem estar aqui celebrando conosco, para nós é uma alegria, um prazer muito grande, que reunidos aqui ou em casa, não tenha distinção a adoração que vamos entregar ao nosso Senhor. Vamos dizer que olhamos para Ele, olhamos para a cruz de Cristo, somos quebrantados por esse amor que nos alcançou. Coloque-se em pé e celebre ao Senhor com essa canção, dizendo: Senhor, eu quero olhar para a cruz de Cristo, quebrando meu coração, muda minha vida e me receba em adoração.
Obrigada, Senhor, porque ao olharmos para a cruz de Cristo, nós nos vemos tão movidos a nos entregar a esse amor. Ó Deus, quebranta-nos nessa noite, nosso coração, a nossa mente, o nosso eu. Ó Deus, nós queremos ser totalmente entregues a Ti. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos receba no seu altar, que essa adoração possa alegrar seu coração. Nós nos reunimos em Teu nome e pedimos, Pai, faz-se presente aqui. Nós precisamos do Senhor. Quem somos nós? Se não for o Senhor por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos fortaleça, nos anime, nos prepare para o novo do Senhor em nossas vidas. Seja exaltado, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém. Leia comigo a palavra do Senhor, uma palavra que coloca o Senhor, nos faz lembrar do lugar onde o Senhor está. O Senhor reina num trono de glória, Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Nós vamos ler primeiro Crônicas, alguns capítulos desse livro. Vamos exaltar ao Senhor com essa leitura. Vamos ler juntos? Você que está em casa pode ler com a gente. Vamos declarar toda a glória a Ele. Leiamos. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Riquezas e glória vêm diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças Te damos e louvamos o nome da Tua glória. Vamos louvar o Senhor. O reino é do Senhor. As nações pertencem ao Senhor. Os povos se prostram diante do Senhor. E nós, o povo dele, a igreja dele, tanto aqui quanto em casa, celebra o pertencimento a este reino, o reino eterno do Senhor, um reino que não deve fim. Te adoramos, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Dizendo, Senhor, Tu és o Rei sobre a terra. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Vamos dizer mais uma vez. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Exaltamos ao Senhor, glorificamos o nome e a majestade do nosso Rei. Se exaltar, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Ainda de pé, nós iremos orar ao Senhor, consagrando ao Senhor nossas vidas, dízimos, ofertas, as vidas preciosas aqui neste santuário, consagrar ao Senhor o que nós acabamos de declarar aqui: o reino de Deus é eterno. Então, nós já adentramos a sua presença. Não deixe, não permita que nada atrapalhe a sua adoração, o seu louvor. Oremos ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Na poesia da música nós declaramos ao Deus com sinceridade do nosso coração: o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno. A tua vontade, ó Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Na nossa simplicidade, na nossa fragilidade, Deus, nós declaramos que sim, nós amamos o Senhor. E podemos dizer isso em alto e bom som, porque na verdade o Senhor nos amou primeiro. Toma agora, ó Deus, nas tuas mãos e recebe, ó Deus, aquilo que nós consagramos ao Senhor. Quando o teu povo, ó Deus, oferta na tua casa, neste ato de adoração, de entregar dízimos, entendendo, ó Deus, de que o Senhor é sobre as nossas vidas, não somente o Senhor faz. Ó Deus, nós consagramos isso ao Senhor e te pedimos a sabedoria para lidar, ó Deus, com esse tema de dinheiro, de recursos financeiros, porque na verdade tudo pertence ao Senhor.
O Senhor, por esse tempo, ó Deus, tem, ó Deus, nos dado o privilégio de contribuir para a tua casa e para a tua causa. Então, ó Deus, nós ofertamos ao Senhor com um ato sincero no nosso coração. Mas nessa hora também, ó Deus, nós consagramos ao Senhor todas as vidas aqui presentes no santuário, cada família representada. O Senhor conhece, ó Deus, o misto de emoções, da complexidade do ser humano. O Senhor conhece os problemas, as dificuldades, aquilo que aperta o coração, aquilo que inquieta a alma. Ó Deus, nós consagramos ao Senhor também, colocando diante do Senhor, porque a tua palavra diz que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para dele receber o teu favor. Então, ó Deus, nós colocamos isso diante do Senhor. Cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga presente aqui, ou aqueles que estão nos assistindo, Deus, entra com providência. Te pedimos, ó Deus, por irmãos aclamados, te pedimos, ó Deus, por queridos nossos que estão no franco processo de recuperação, de restauração da saúde. Tudo nós colocamos, ó Deus, diante do altar, porque a tua obra ela é perfeita, ó Deus. E o Senhor, sim, tem feito muito mais daquilo que a gente tem pensado, daquilo que a gente tem planejado. Ó Deus, isso tudo está diante dos seus olhos, patente, ó Deus. Todas as coisas estão nuas, claras, declaradas, ó Deus. O Senhor conhece todas as coisas. Mas como nós temos pessoas, ó Deus, que acessam as mídias da igreja e pedem, ó Deus, o seu favor, a tua graça sobre, ó Deus, enfermidades, sobre problemas na justiça amorosa do nosso país, sobre relacionamento familiar, sobre familiares que precisam ser libertos dos vícios de tantas coisas, ó Deus. Nós te colocamos sim, ó Deus, porque nós não podemos mais, nós não aguentamos, nós não temos mais forças. Mas a tua palavra também nos conforta e diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Colocamos e depositamos isso no teu altar. Ó Deus, nós consagramos também nesta hora ao Senhor queridos nossos, ó Deus, que estão celebrando mais um ano de vida sobre essa terra, graças ao Senhor. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o teu nome. E sobre ele, ó Deus, sobre cada um desses, ó Deus, nesse dia de celebração, de festa, os irmãos que completam mais um ano de vida hoje, amanhã, ao longo dessa semana, ó Deus, nós celebramos com eles e te dizemos muito obrigado, Deus. Que, ó Deus, a responsabilidade de, ó Deus, servir ao Senhor, a alegria, ó Deus, o contentamento possam tomar conta desses queridos, ó Deus, e que haja, ó Deus, de fato, alegria de servir, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pelos louvores. Muito obrigado por esse ministério de louvor. Muito obrigado, Deus, por cada irmão que está trabalhando hoje no templo, cada um na sua função, servindo ao Senhor com singeleza de coração. Ó Deus, nos ajuda a perceber de um modo muito claro que um dia nós estávamos em trevas, mas o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz. Te louvamos por isso. Que este entendimento de viver na luz possa, Deus, nos permitir, possa, Deus, ser tão claro nas nossas vidas, que a gente possa trazer outros, levar outros pelo caminho que é Jesus. Jesus, que é a luz do mundo, que agora resplandece e brilha nos nossos corações. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar você à vontade, se você quiser continuar em pé, se você quiser se sentar, fique à vontade, porque essa canção, a gente vai dizer para o Senhor algo tão profundo, que Ele é tudo para nós, nos detalhes do nosso dia a dia. Eu quero que você diga isso para o Senhor, de forma mais confortável, que essa oração, em forma de canção, possa ser o que prepare o seu coração para recebermos a palavra do Senhor. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como todas. Quero que saia dilúvios e bênçãos da minha boca.
teu universo. Amém. Palavra do Senhor sobre o nosso coração nessa noite, que Ele tenha liberdade para falar com a gente. Nós que já fomos resgatados pela maravilhosa luz de Cristo. Se você ainda não foi, é dia hoje de você se entregar a Ele. Celebrar a bênção de ter o Senhor como nosso Deus. Senhor, fale conosco. Graça e paz, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Amém? Está esquentando, precisa esquentar mais, irmãos. E aí, beleza? Antes, irmãos, dessa reflexão, eu consigo, não sei se os irmãos conseguem, disfarçar um pouco. E aí é muito difícil, irmão, a gente não abraçar. E aí a gente tem um novo cumprimento, né? Um negócio que você cruza os braços, é como se fosse abraçando outro irmão. Mas então queria mandar um alô aí, acho que eu falei com todo mundo, quase todo mundo não, então eu queria dar um alô, para a irmã aí que está, isso. Então você pode fazer isso nessa hora assim, ó. Isso. Quem está em casa deve ficar, mas faz parte. Em breve, todos nós estaremos aqui, porque esses dias estão sendo abreviados, amém, irmãos? Que alegria a gente ter. Eu vou falar aqui, porque no domingo passado eu não estive, mas a gente teve Vanessa, e hoje eu estou tendo a alegria de estar com Sandra e Georgia, que bênção de estar aqui. Estou falando delas duas, não fique com ciúme, irmãos. Depois eu falo o nome de todo mundo, se eu conseguir. E a gente tem Sheila também conosco, que bênção a gente estar aqui com a Sheila. Meus irmãos, eu queria, antes da reflexão também, já que a gente está fechando outubro, mais uma vez, a gente tem várias irmãs aqui, e eu quero tentar fechar nessa noite essa convocação, esse pedido para as irmãs e os esposos, namorados, enfim, noivos, ajude também nisso, é sobre o Outubro Rosa, faça seus exames direitinho, ajude, se ame. O meu argumento, ele é, que eu posso dizer, infalível. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então se cuide ao máximo, procure ter informações de todo o tratamento, e a gente precisa muito fazer isso. É o meu apelo para você. E homens, novembro está chegando, não vou cantar não. Novembro Azul, vou apresentar para os irmãos aqui de Jardim Santíssimo, Dr. Gustavo, gente boa demais. Depois, no privado, me chame para maiores detalhes e informações. Mas você precisa fazer também os exames, e eu já vou falar logo que você sabe o que eu estou falando, exame de próstata, né? Aquela prevenção igual as mulheres fazem. Então, fique tranquilo, tudo dará certo, como diz um amigo meu. Queridos, vamos à palavra, e eu quero crer, irmãos, que os irmãos gostam de Bíblia como eu, amam Bíblia como eu, e ainda por pouco foi citado justamente esse movimento que todos nós um dia, e todos nós passamos por isso, e se há conosco queridos aqui, a gente tem nosso irmão, que também está aí chegando, que veio com Sônia, com Luciano, Deus abençoe sua vida. Queria, nesse movimento que todos nós passamos, e se há conosco pessoas, o culto agora é transmitido já há algum tempo, desde quando a gente começou com essa pandemia aí, todos nós passamos por esse convite, das trevas para a sua maravilhosa luz. É o tema que eu queria pensar com os irmãos desse minuto, porque tem a ver, sim, com a nossa conversão a Cristo. Então, você na sua Bíblia aí, pode deixar o texto aberto, que é do meu xará, Isaías, capítulo 59, e deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar detalhe no texto. Isaías 59, versos de 8 a 13, e o tema é esse, das trevas para a sua maravilhosa luz. E claro que eu estou pegando de Pedro, esse tema, esse extrato do texto, lá de 1 Pedro, e já a gente vai lá nesse texto, mas é o Isaías, o profeta, que nos leva às seguintes expressões bíblicas de um tempo muito antes de Jesus, mas que já é um convite a toda a terra, a todos os habitantes da terra.
porque o momento que o profeta vive aqui é denso, então o texto diz exatamente assim. E talvez você possa pensar, nossa, como esse texto é duro, mas é porque tem a ver com trevas. Então o texto, no pedaço, no extrato que a gente separa, diz assim, Isaías 59, 8 a 13, amém? Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por ela não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelos juízos, e não o há, pela salvação, e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Verso 13 desse extrato finaliza dizendo, como prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, e o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Oremos, irmãos. Deus, nós oramos sobre a tua palavra, aberta diante dos nossos olhos, lida, e a partir de agora explanada, explicada, detalhada até, para que cada um de nós possamos sim entender a sua mensagem, e se há dúvidas ainda, que todos nós saiamos das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Que todos aqueles que estão nesse culto, seja presencial ou de forma online, possam ser atingidos pela misericórdia e graça do Senhor. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Das trevas para a sua maravilhosa luz, nós ficaríamos incomodados, seria muito difícil, seria quase que impossível nós nos vermos. Foi nos tirado o privilégio do templo em março desse ano. Hoje a gente consegue até se ver, mas ainda não é permitido o abraçar, com raríssimas exceções. Eu encontrei um querido há pouco tempo que ele, sem me ver anos, na verdade era meu aluno de EBD, e ele, Marcelo, muito mais forte que eu, me encontrou aqui perto e me jogou para o alto várias vezes, e foi impossível depois, tanto eu como ele, tomar banho de álcool, porque... Mas a alegria de Marcelo, há mais de 10 anos que nós nos víamos, mas foi nos tirado esse privilégio, mas seria muito mais difícil se nós não tivéssemos essa luz artificial e a luz solar, para que a gente pudéssemos nos ver uns aos outros. Pensar sobre das trevas para a sua maravilhosa luz é sim a citação de Pedro, lá no Novo Testamento, tempos depois desse texto denso de Isaías, porque o capítulo 59 começa de uma forma esperançosa, mas também mostrando o quadro do povo sem Deus, que é um quadro, quando a gente se afasta de Deus, é um quadro sim de trevas, e é um convite que nós recebemos da parte de Deus nessa noite de domingo. Das trevas para a sua maravilhosa luz, é a minha história, é a sua história, é a história de todo aquele que um dia se afasta de Deus e fica perdido. Quando eu falo da luz, que seria muito difícil se a gente apagasse tudo aqui, não ia ser impossível de nos ver. Essa é uma realidade, irmãos, tranquila. Mas eu vou um pouquinho mais além, porque o Gênesis nos conta algo, como pela manhã,
logo no capítulo 1, verso 2, diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então, trevas, escuridão, denota e traz para a gente coisa que não é boa. Trevas, viver nas trevas ou na escuridão, ou fazer atos que, pelas sombras ou pela própria natureza das trevas, se escondem, é algo que não está muito certo. Trevas, escuridão, simboliza afastamento, ignorância, limitação das mais densas possíveis. Trevas nos remete à morte. Pode ver, toda vez que tem uma situação de morte, a coisa tende a ter escuridão. Já luz não, luz representa a vida, reflete a própria vida. Das trevas passou a maravilhosa luz, é uma profunda reflexão que todos nós temos que fazer. Parênteses rapidinho, prometo fechar. Se você um dia nasceu em berço cristão e não viveu uma vida, vou um pouquinho mais a fundo, devassa, uma vida, sabe, como o autor do hino diz, ó tão cego e andei, perdido vaguei, ou seja, longe, longe do meu Salvador, agradeça a Deus, mas ainda assim, vivemos um tempo de trevas, sim, pela falta de conhecimento, pela falta de clareza, de esclarecimento de Jesus na nossa vida. Trevas tem a ver com isso, afastamento. Trevas tem a ver com pecado. Trevas tem a ver com desconhecimento da graça de Deus. Note que quem está em trevas está perdido. E a sensação de estar perdido é algo complicado demais, é denso demais estar perdido. E não falo das nossas histórias de crianças ou daqueles irmãos que ainda hoje têm problema com escuridão. Não critico isso, pelo contrário. Porque toda vez que a gente enfrenta um problema do desconhecido, da escuridão, a gente tende a temer e teme sim. Já contei para os irmãos que a minha Suzy, ela tem um problema de um túnel. Suzy é pavoroso para ela um túnel. Eu sei que pode ter irmãos aqui. Sabe aquele negócio de você ficar tudo escuro? É um problema que precisa ser vencido. Meus irmãos, é o próprio Jesus. Eu queria que você pudesse fazer esse exercício nessa visão maravilhosa. Os irmãos têm um privilégio aqui, irmãos. Eu tenho um privilégio nessa hora de ver os irmãos. Que fantástico que é. Então, mexe aí na sua Bíblia. É Jesus que pontua aqui ele, e Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz assim: falou-lhes outra vez Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Mas na frente o mesmo Jesus vai pontuar de que ele é a luz do mundo. Querido, entenda de que das trevas passou a maravilhosa luz, é o esclarecimento, é o discernimento correto, é a clareza de ver o Senhor, o próprio Senhor. Então, quando nós falamos de trevas, irmãos, precisa ter o movimento de nós desejarmos, ansiarmos, sairmos desse foco, ou desse ambiente hostil, ruim demais. Viver essa expressão na vida é sim, irmãos, aceitar esse convite de Jesus, de sair das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz Pedro, daqui a pouco a gente abre nesse texto. Porque não adianta, irmãos, a gente dizer, não, mas eu sou bom, eu faço algumas boas coisas, eu vivo um certo contexto religioso, eu não acho que eu vivo tanto em trevas. E é o próprio Cristo que critica o sistema religioso da época, de que eram como cegos conduzindo outros cegos. Cego te lembra alguma coisa? Escuridão. Queridos, então, eu aprendo nesse texto, que é um texto de Isaías, quase que 400 anos, 450 anos antes de Jesus, a luz do mundo, que resplandeceu no nosso coração, que sim, nos trouxe a vida nesse sentido abundante. Eu aprendo nesse texto que ele começa dizendo, e aí por isso que eu sempre faço questão dos irmãos deixarem a sua Bíblia aberta, porque a Bíblia diz, e é o Senhor usando a boca do profeta para dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. 59, versículo 1, é o profeta declarando algo maravilhoso sobre a mão do Senhor sobre nós, sobre o povo nesse momento aqui, sobre cada um de nós nas nossas trevas. Trevas de engano,
trevas do pecado, trevas de escolhas complicadas na vida, porque toda vez que você faz escolhas na vida sem consultar o Senhor, e tem gente fazendo escolhas, é sim uma escuridão de desconhecimento daquilo que Deus quer para você, para a sua vida. Mas eu aprendo nesse texto, nós lemos apenas os versos de 8 a 13, porque o contexto é muito maior. Eu sempre gosto de focar naquilo que o texto está dizendo de uma forma muito direta, irmãos, para a gente, sem rodeios. Eu aprendo 3 preciosas lições quando a gente aceita esse convite, das trevas para a sua maravilhosa luz, que Pedro vai nos abençoar. Tempos, séculos depois, o Novo Testamento expressa essa sentença maravilhosa, porque das trevas para a sua maravilhosa luz é conhecer o caminho da paz. Verso 8, olha aí, o texto está sendo descorrido, ou descrito, explicado, de que a pessoa que vive nas suas iniquidades, ela vive uma vida separada de Deus, e isso já está no verso 2, que nós não lemos, mas está aí. O verso 2 é sim uma denúncia do próprio Deus, dizendo: mas, porém, todavia, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O profeta está sendo boca de Deus para dizer para o povo: olha, a mão de Deus não está encolhida que possa salvar, o seu ouvido não está, agravado, não está fechado que não possa ouvir, mas pecado faz separação sim entre nós e Deus. Das trevas passou a maravilhosa luz, irmãos, é conhecer o caminho da paz, irmãos. E novamente, se paz representa vida, Jesus, luz, trevas significa guerra, pecado, forças opostas do mal que querem nos afastar dessa presença de Deus. Então, a primeira lição que o texto nos mostra de que eles não conhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por ela não tem conhecimento da paz. São as escolhas que nós fazemos na vida e pela vida. Nós vivemos sim, trevas tem a ver com temores, trevas tem a ver com aquilo que está longe dos propósitos de Deus. A primeira lição que esse texto nos remete é de que quando nós não conhecemos o caminho do Senhor e não ansiamos por isso, nós vivemos no desconhecimento, perdido. Eu não sei se você já teve a sensação, ou a experiência melhor, de estar perdido no local. E principalmente à noite. Eu já tive, acho que uns 15 anos atrás, eu estava num local em que era de sítio. E sabe aquela sensação, ou aquela realidade de que não tem luz do poste? Aqueles irmãos que estão da roça sabem muito bem que você só tem a luz da lua, e de repente você perde as referências, irmãos, é pavoroso demais, e você tem que sacar de uma lanterna para tentar ter alguma luminosidade. Assim mesmo o pecado faz com a gente perde as referências, o pecado cega. Então não brinque com o pecado, não brinque com escolhas erradas na vida que nos afasta de Deus. O profeta está sendo boca de Deus para dizer: eles não conhecem o caminho da paz, então precisam caminhar das trevas para a sua maravilhosa luz, conhecendo o caminho da paz, ter novos passos. E é Pedro, mesmo Pedro, que lá na frente diz que, olha, nós somos geração do Senhor, nós somos a nação santa. É esse mesmo Pedro que diz que ele deixou os seus passos para que a gente possa seguir as suas pisadas, os seus passos, Jesus. Essa é a primeira preciosa lição. Das trevas para a sua maravilhosa luz tem a ver com conhecer o caminho glorioso. E o caminho glorioso, irmãos, não é só a vitória. Eu tenho algumas reservas, sim, os irmãos me conhecem já nesse quase um ano, mês que vem já é novembro, né? Eu tenho algumas reservas com alguns jargões do tipo: é só vitória, só vitória. E vamos, como? Como assim? Há momentos que nós precisamos decidir, sim. E evangelho genuíno de Jesus tem a ver com perdas, então não é só vitória. Primeira coisa é perder o relacionamento com o pecado. Primeira coisa é se desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha. O escritor de Hebreus vai falar isso.
de muita gente embaraçado, embrulhado com as suas iniquidades, porque o texto está falando no versículo 2 exatamente isso: os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, e Deus não pode compactuar com o pecado. Então, das trevas para a sua maravilhosa luz, passa por isso, por novos caminhos, novos passos na vida e pela vida. Segunda lição preciosa desse texto é de que nas trevas nós estamos longe. Perto tem a ver com luz, que é Jesus. Trevas tem a ver com afastamento, e está aí no verso 9. Por isso, o juízo está longe de nós, a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Trevas tem a ver com isso, de que vivendo essa vida longe de Deus, nós vivemos afastados. E é Paulo que lá na carta de Efésios, capítulo 2, verso 13, vai dizer: pelo sangue de Jesus, vocês chegaram para perto. Que coisa impressionante. Então não adianta, não tem a ver com o tempo de igreja. Não tem a ver com, sabe, pastor, também eu não pequei tanto assim, eu não tive uma vida devassa. Eu fui assim, razoável, eu fui um crente de 1 a 10, eu fui 8, 7. Eu não tive a vida como aquele irmão. Aí a gente começa a acusar, ou seja, pecado. Eu não fui assim tão... Pecado, já está acusando o outro, já está ferindo o princípio de Mateus 7. Leia lá, você vai descobrir. Então tem a ver das trevas para a sua maravilhosa luz com o vir para perto de Deus. O chegar para perto de Deus. O verso 9 ainda diz que pelo resplendor, mas nós andamos em escuridão. Então, trevas tem a ver com afastamento de Deus, e estar longe de Deus. Luz tem a ver com proximidade, com estar na luz, que Jesus é a própria luz. Essa é a segunda preciosa lição desse texto, que é acusador sim, tá? Esse texto não está dando rodeios não, está indo em direção ao povo, porque esse povo está prevaricando contra o Senhor. Esse povo aqui está se afastando de Deus. O verso 13 está dizendo que esse povo insiste em mentir ao Senhor, ou contra o Senhor, como se o Senhor não soubesse, porque Ele conhece cada um de nós. O escritor de Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, com quem nós estamos por tratar. E vai tratar, não tenha dúvida. Terceira e preciosa lição, irmãos, das trevas para a sua maravilhosa luz, e aí sim eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, daqui a pouco no texto de Pedro. Tem a ver, irmãos, com confessar e apresentar-se ao Senhor. O verso 12 diz: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Se você consegue ler isso aqui e dizer: Senhor, eu sei listar sim os meus pecados. Não estou falando para você fazer isso publicamente, mas faça a sua lista. Digamos que eu dei aqui para os irmãos 5 minutos. Será que vai ter irmão que vai dizer assim: opa, pastor, me dá mais 10 aí, porque o negócio está difícil para mim? Pode ter sim. Porque quando o povo reconhece isso aqui das suas transgressões, dos seus pecados diante do Senhor, eles precisam fazer o que o verso 1 está indicando: confessar ao Senhor, porque a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar. Das trevas para a sua maravilhosa luz, passa por confessar e abrir o coração e rasgar o Senhor. Olha, queridos, nós não somos tão bons assim como nós achamos que somos. Das trevas para a sua maravilhosa luz tem a ver com a nossa identidade, que nós saímos sim desse ambiente hostil, perturbador, denso, que não favorece ao nosso relacionamento com Deus, porque se lá no Gênesis, no versículo 2 de Gênesis, abra a Bíblia, Gênesis 1, 2 já apresentava de que havia trevas. Gênesis 1, 3, o Senhor já cria luz, porque o negócio de trevas nunca foi bom e nunca será. Mas tem gente com as suas escolhas, com as suas pontuações, com as suas maneiras de ver a vida, com as suas decisões equivocadas, vivem nas trevas, longe do Senhor.
com as suas ações também pecam contra o Senhor. Das trevas para a sua maravilhosa luz tem a ver com confessar e se apresentar diante do Senhor. Agora sim, abra no texto precioso de 1 Pedro. Eu quero ler com os irmãos e com os amigos um tratado teológico, uma declaração de Pedro que nos remete ao que Isaías já falava 450 anos antes de Jesus. Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, diz assim: mas vós, se ele no anterior ele diz pedra de tropeço, pecados, sabe, filhos desobedientes, porque tem a ver com o pecado na vida. Ele diz no 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quase que eu ouvi um aleluia do Ives. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vou ler mais uma vez para ver se você compreende o que o texto de Pedro, afastado 400 anos do profeta Isaías, está declarando para todos nós, e que nós precisamos fazer essa passagem das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, você é uma geração eleita, pertence a uma geração eleita. Agora em Jesus, nós somos agora o sacerdócio real. Que coisa impressionante. Nós somos a nação santa, o povo adquirido, para que a gente anuncie. Por isso que esta igreja, este povo aqui, cada um de nós, nas nossas lidas, nas nossas dificuldades, sim, na dureza da vida, nós vamos continuar anunciando a outros, não vão calar nossa boca, que nós vamos anunciar assim as virtudes, todo mundo junto agora, daquele que vos chamou das trevas. Irmão, agora é de verdade. Que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Se estamos aqui é porque estamos na luz, e diz o texto de João, aqueles que estão na luz do Senhor têm agora novos propósitos, novos passos, novas, sabe, ideias. A metanoia os alcançou, ou seja, o arrependimento foi tão grande dos seus pecados que agora é a expansão da mente. São novos, sim, sonhos, novas realidades. Não dá para compactuar com o pecado. Mais uma vez eu insisto com os irmãos, não brinque, não flerte com o pecado. Porque nós vamos nos dar mal, sim. Das trevas para a sua maravilhosa luz tem a ver com essa mudança radical na vida, irmãos. E é 1 João, avança só um pouquinho mais para frente, capítulo 1, verso 7, que diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O 2,6 vai pontuar: aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. E Jesus andou na luz, e Ele era a própria luz. Quero já caminhar para o fim, irmãos, reforçando mais uma vez para os irmãos, para os amigos que estão conosco, de que das trevas para a sua maravilhosa luz é a caminhada que todos nós precisamos fazer. É a caminhada que tem a ver com o confronto da vida, porque enquanto nós compactuarmos com o pecado, enquanto as nossas iniquidades não forem apresentadas ou confessadas ao Senhor, a vida fica um embrulho só. Segundo o texto de Isaías, nós não conseguimos conhecer o caminho da paz. Nós estamos ainda longe de Deus, apesar de parecer que estamos perto. E há falta de confissão. E é o Davi que nos ensina lá atrás. Enquanto eu omiti ou não confessei os meus pecados, grave muito bem isso. Ele diz que os seus ossos, ou então a sua vida, todo o seu ser, clamava por cura, por restauração. Ele diz que ele estava mal, enquanto ele não fez isso de apresentar ao Senhor. Então, termino citando Pedro mais uma vez. Ele nos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz, para termos vidas de novos propósitos, de novos sonhos, sim, restaurados, de novas coisas na vida. E é o Paulo que nos encerra uma grande e preciosa lição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Ele mesmo, Jesus, continue te abençoar. E que você, como Pedro diz, anuncie para outros essas virtudes de estar na luz. Amém. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam feridas. Fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam quem por onde passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. No caminho
Aleluia. Águas que jorraram do trono de Deus. Uma palavra poderosa. Que essa palavra nos purifique, nos transforme. Que possamos recomeçar e deixar a luz brilhar. Pastor, direção para nós. Queria ficar mais tempo. Quem quer ficar, levanta a mão. Meus irmãos, eu queria dar uns informes importantes. Nós temos essa tentativa da volta à normalidade, que é totalmente diferente de todos nós. E aí, quando terminar o culto, a gente precisa disso, tá? Um deslocamento logo, eu chamei de grupo da dispersão. E aí, eu sei que é muito difícil para todos nós, mas nós precisamos fazer isso por uma questão de saúde, de cuidados e zelo com cada um de nós. O outro informe é a nossa gratidão pelo esforço que a igreja tem feito nas chamadas escola bíblica dominical. Que haja esse interesse, não tenha dúvida que nós precisamos continuar fazendo ainda por esse, tudo indica que pelo menos ainda novembro, dezembro, nós vamos entrar por esse lado da EPD virtual. Então é necessário, você pode chamar um amigo, enfim, as informações dos irmãos já sabem como receber o link, a gente precisa ainda da nossa EPD virtualmente. E por último, você está vendo nas nossas mídias campanha permanente que a nossa igreja faz e que abençoa outras pessoas. Então, procure lá e ver como você pode ajudar e como a igreja tem sido operosa. Eu quero dar só esse testemunho final. A igreja de março para cá, irmãos, e é bom agora também estar falando com parte dos irmãos, olhando para os irmãos, a igreja tem sido abençoada, tem sido abençoadora também. Todas as campanhas que nós temos feito, a igreja tem topado, isso tem sido a igreja do Senhor. Sim, nas suas dificuldades, nas suas limitações, mas sendo igreja também do Senhor. Então, ore pelos ministérios dessa igreja, pela liderança da igreja, por tantas coisas que nós precisamos, sim, não só do ponto de vista material, não é isso, mas do ponto de vista de abençoar vidas. E entenda isso, eu quero fazer esse registro final. Nós temos alcançado muitas pessoas. Nós nunca fomos igreja como estamos sendo aqui. Porque agora o culto está sendo transmitido. Então, meu pedido a você é que você possa entender esse novo que a gente tem vivido. Então, reveja falas, reveja opiniões, coloque tudo diante do Senhor. Ele conhece exatamente o coração de todos nós. Então, muito obrigado pela sua assistência, pela sua compreensão, sabe, entender a máscara aqui no templo, álcool em gel, o afastamento. Isso é por um tempo, irmãos, porque eu tenho orado. Eu sei que o irmão tem orado também. Esses dias estão sendo abreviados. Eu creio que muito em breve o Senhor vai nos dar vitória sobre isso tudo. E a gente vai poder, de fato, se abraçar, estar juntos e voltar à normalidade, se a gente pode assim dizer. Amém? Nós vamos nos colocar de pé. 3-1, eu lembrei da bênção. E depois nós vamos cantar uma mensagem final. Eu tenho reparado que os irmãos no domingo à noite têm ficado, irmãos, aqui está na promoção, você está aqui. Então, pode vir mais para frente. O afastamento já está, olha, os irmãos fizeram um trabalho tremendo de separar, o banco foi milimetricamente calculado. Nós já estamos com um afastamento. Então, se você chegar, bem mais para frente, não tem problema nenhum. Tá? E quem sabe no final, nesse cântico agora, que eu não vou poder cantar, a garganta está ruim, o Fabinho vai dar um 360 graus para o registro aí, enfim. Então, pode vir mais para frente, não tem problema nenhum, tá bom, irmãos? Fica da próxima. Alguns estendem a sua mão, outros colocam a mão no seu coração. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre queridos que poderiam estar aqui e não estão. Então, celebremos o Senhor, vamos para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai das luzes, graça de Jesus, Ele é a luz do mundo, que resplandeceu dos nossos corações. Consolações do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, aqui presentes, com a igreja bíblica, espalhados pela face da terra,
mas não somente hoje, mas para todo sempre, toda a igreja do Senhor diz amém, amém. Celebremos, cante ao Senhor, supere o ministério de louvor, dai o banco.